A gente perguntava para os guias, né? Nós perguntávamos muito, né? Isso era uma coisa que era incentivada. Ela incentivava, falava, olha, quando o guia estiver em terra, você pergunta para ele. E a gente perguntava, e muitas vezes eles davam alguma resposta um pouco mais generalizada, mas sempre falavam uma coisa que eu não esqueço nunca, né? É importante estudar, é importante conhecer, é importante conviver e fazer também. E eu lembro muitas vezes, né, que eles davam risada, eu pequeno ali, estou falando aí entre os 7 e os 12 anos de idade, pequeno, perguntando, e eles davam risada e falavam, calma, você vai ser um macumbeiro ainda, desse jeito, né? E o tempo foi passando, eu tive esse afastamento, né, familiar, afastamento do jeito de minha mãe trabalhar, e quando eu voltei pela dor, num grupo que era muito parecido com o da minha mãe. Por mais que eu tentasse evitar aquilo, é o magnetismo, né, a essência que te chama. E eu voltei lá no grupo do seu Benedito, de Dona Leida, e trabalhavam no fundo, essa é minha, no fundo de casa, e desse jeito também. Algumas mediunidades mais conscientes, outras menos conscientes, né, os contemporâneos lá de mamãe, e aquele aprendizado empírico. E os guias sempre falando, nem todos os médiuns ouviam isso, sempre falando, não deixe de estudar, é importante aprender. O tempo foi passando, trabalho mediúnico prático, né? Eu fui buscar algumas formações. No final dos anos 90, começou a vir uma vontade incrível de lidar com as ervas. Era uma coisa inexplicável. Você não tinha como dizer o porquê daquilo. Não era só o aroma, a cor, era algo que acontecia ali. Eu esqueci muita coisa de criança, mas quando eu era criança, minha mãe quase não me benzia, ela me levava para ser benzido em outros lugares, porque eu era uma criança um tanto problemática, né? Essa coisa de, de ver além do normal. Hoje, talvez eu fosse diagnosticado de outras formas, né? De diversas outras formas. Mas era benzimento, era acompanhamento médico, enfim. E eu lembro de eu ver, eu ali na faixa entre os 7 e 9 anos de idade, mais ou menos, que eu lembro um pouco mais, eu via um ser junto comigo. Ele junto assim, a mais ou menos, sei lá, uns 4 metros de distância, sempre. Ele nunca se aproximava e nunca ficava mais do que isso. E ele era todo coberto de folhas. Ele era um bicho folha, um ser folha. Eu só via as mãos, os braços assim para fora daquelas folhas, as perninhas, canelinha fina, né? E ele brincava, para mim, né, eu criança, eu achava que ele brincava comigo. Porque ele brincava de sombra. Eu dava 2 passos para cá, ele dava 2 passos. Eu dava 2 para cá, ele dava 2 para cá. Eu me mexia, se ele se mexia. Ele brincava de sombra comigo. Te cercando. Mas ele mantinha aquela distância e ele mais ou menos que cuidava de mim. Mas eu achava, eu tinha medo, né? Ele era uma das poucas coisas que eu via que eu sentia medo. A espiritualidade é incrível, né, Rafael? Porque eles se moldam de uma forma que a gente compreenda, de uma forma que a gente possa assimilar melhor, ter menos medo, né? Eu lembro que durante muito tempo quando eu via algo do lado espiritual, eu via como uma história em quadrinhos. Eu sempre conto isso, o pessoal acha engraçado, né? Porque eu, de criança, adorava, né, gibi. Na época não chamava mangá, chamava gibi. Né? Gibi da Turma da Mônica, do Tio Patinhas, adorava tudo que era gibi. E eu via no terreiro, minha mãe trabalhava em terreiro, e às vezes eu ia, tinha um médium trabalhando, e do lado do médium, assim, tava ali o corpo físico, eu não via o espírito chegando, incorporando, eu via surgir um ponto de luz, e daquele ponto de luz vinha um quadro, e nesse quadro tinha uma história em quadrinhos, né? E a história em quadrinhos, os personagens ali eram os guias, atuando naquele campo mediúnico. Era muito interessante isso, né? Então,
esse jeito de ver, esse ser folha aí, era um dos poucos que eu via que não eram, né, uma história em quadrinhos. E por mais que eu falava para minha mãe, hoje, né, mais de 45 anos depois, eu não ouso falar o nome dele. Eu não ouso, né? Hoje eu sei mais ou menos quem é e onde está, né? É um guardião da natureza. Ele é um ser da natureza que guarda uma parte desse mistério das ervas, e uma parte dele, né? Que é uma coisa muito ampla. E eu não tenho coragem de repetir, né? Então eu só chamo ele de ser da natureza. Ser da natureza. Tá bom. E eu falava para minha mãe, eu falava o nome dele, falava, ele tá aqui, e aí, nossa, minha mãe, ela não, eu tive que fazer tratamento médico por causa disso, né? E o estado nervoso, eu via aquelas coisas ali, eu ficava com alguns tiques, né? De criança isso, e aquilo era pouco compreensível. Também foi uma das coisas que me fez afastar, a falta de explicação para essas coisas. Um dia alguém se aproxima de mim e fala, para você resolver isso, você tem que negar. Eu juro, eu não lembro quem fez isso. Não foi um guia espiritual, foi uma pessoa, eu não lembro quem. Falou, você tem que negar isso, faz de conta que não existe. Quando você começar a perceber, viu? Fala assim, não existe, fecha o olho, se fecha e fala, não existe, você não existe, você não existe. E eu aprendi, né? E desse você não existe, tudo foi sumindo. E se a gente vê como a nossa mente ela é poderosa, né? Quando a gente está aberto, quando a gente está disposto, está disponível, como flui, né? o plano espiritual. Eu não sei se esse era um tempo necessário para que as coisas acontecessem. Quando eu voltei para a Umbanda, e voltei por uma infinidade de outros motivos, saúde também, né? Eu lembro, mãe Andréia foi um dos pilares aí para eu voltar para a Umbanda. Eu lembro da gente casado há pouco tempo e passando lá por alguns problemas, eu um dia chego em casa e falo, então, sabe lá o fulano, um amigo de trabalho, me chamou para ir num terreiro. Onde já se viu? Como pode? Aí, né, mãe Andréia fala para mim, fala assim, mas o que você tem a perder? Né? Então, na dúvida, truco. Era assim, né? Essa é Tradição, né? a geração da minha mãe. Eu cresci vendo preparo de banho desse jeito. Cresci vendo minha mãe fazendo os patuás, né? Hoje, pouca gente fala disso, né? Os amuletos, ela pegava ali aquele saquinho, aquele paninho, né? E costurava com a mão com também agulhas que ela preparava. Ela imantava essas agulhas de um jeito próprio dela. Eu vi pouca coisa disso. E ela colocava ali sementes, colocava o olho de cabra, colocava funcho, às vezes era um patuá para saúde, patuá para proteção, para abertura de caminhos, e ela costurava aquilo com a reza, né, e entregava ou para a gente ou para a pessoa que ia pedir, né, todo ano tinha que renovar o patuá, tinha que tirar dali, às vezes ela pedia para colocar ali uma figa da Guiné, e não era figa feita com o caule de Guiné, que muita gente acha isso, né? Guiné porque ela é branca, preta e vermelha, né? As cores, né, da bandeira de Guiné. Então, o pessoal fala guia de guia da Guiné, figa da Guiné, justamente por causa dessas cores. Eram aquelas figas que compra ainda, né, na casa de artigos religiosos, né? Que tem as 3 cores. Era o pessoal achava que tinha que fazer a figa com a planta. Isso, exato. E não era. Eu chamava do que? O 5 Salomão. O que era o 5 Salomão? Era um pentagrama. Né? Era uma estrela de 5 pontas, né? O 6 Davi era estrela de 6 pontas. Então, o 5 Salomão ia. Cruz de Caravaca. Se comprava, né? Pequenininha, cruz de Caravaca e colocava. Né? Às vezes tinha um crucifixo. Uma coisa que eu aprendi com mãe, né? A gente nunca usar crucifixo com a figura de Cristo crucificado, que isso aí denota sofrimento. Eram coisas que vinham lá das antigas. Minha mãe nasceu na década de 20, né? Então eu fui o filho extemporâneo, né? O temporão.
Quando eu nasci, minha mãe já tinha 40 anos. Então, com 10, minha mãe, para a geração dela, já era velha. Eu tenho 53 hoje, me sinto super jovem. Mas minha mãe ali, eu sou o 7º filho. E ela carregava essa sabedoria natural, essa coisa boa dos antigos, né? Mas não conseguia se explicar, não conseguia falar o porquê algumas coisas aconteciam. Então, nessa necessidade, nessa falta de um conhecimento técnico, ela dava a explicação que podia. Se você está aqui, eu te convido a se inscrever no canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. É uma iniciativa da equipe Filhos do Todo para trazer um conteúdo espiritual na tua vida. Através da orientação dos guias espirituais, iremos compartilhar conteúdos semanalmente nesse canal. Inscreva-se aqui na descrição. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.